Boa noite, pessoal. Boa noite. Falar aqui rapidinho sobre aprendizagem contínua para vocês. Tem sido um exercício bastante interessante que eu tenho vivido e compartilhado com algumas pessoas. Pedir para vocês pensarem rapidinho, quem estiver vendo o vídeo em casa aí depois, ou no escritório, depois dá um pause. Escreve num cantinho do papel o que você aprendeu nas últimas 24 horas. O que foi de relevante nisso que você aprendeu nas últimas 24 horas? Vale trabalho? Vale pessoal? Faz esse exercício. Depois, o que a gente precisa lembrar e pensar e entender no mercado atual, no mundo atual, é que as companhias estão procurando quem sabe aprender. Isso está saindo direto na mídia. O Alvin Toffler, um daqueles futuristas famosos, há muito tempo atrás, disse que os analfabetos do século XXI não serão quem não sabe ler ou escrever, mas será quem não sabe aprender, desaprender e aprender de novo. Então esse é o grande desafio desse momento. As empresas estão procurando quem aprende. O que vocês acabaram de escrever nesse papelzinho, lembrar, tem a ver com o que vocês estão aprendendo. E aí a pergunta é, tá legal, e vocês estão aprendendo o que o mercado vai querer daqui para frente? Aqui a gente tem algumas das competências, segundo o Fórum Econômico Mundial, que serão demandadas para 2020. 2020, é daqui 2 anos e meio, 3 anos, estamos logo aí. Aquilo que vocês aprenderam nas últimas 24 horas tem a ver com isso daqui? Isso é importante pensar o que a sua empresa está demandando de você, para até você entender se a sua empresa está indo para um caminho como esse. E se você, no seu desenvolvimento de carreira, está indo para um caminho como esse. Meu ponto de vista é que aprender é sobreviver. Hoje em dia, para você conseguir avançar na sua carreira, no seu desenvolvimento, você precisa aprender. Aprender o quê? Um outro futurista, o Ray Kurzweil, do Google, disse que neste século, nos próximos 100 anos, a gente vai aprender o equivalente aos últimos 200. Na próxima década, desculpem, aos últimos 200 anos. Só como uma referência, a lâmpada, que é sempre usada como uma referência de inovação, de ideias, ela não tem 200 anos ainda. Olha quanta coisa aconteceu desde que a lâmpada foi inventada e quanto que a gente vai ter que aprender daqui para frente. E aí, quando a gente pensa em aprender, para a gente que trabalha com RH, é sempre legal lembrar o seguinte, as pessoas adoram aprender, mas odeiam ser ensinadas. Então, como é que a gente desafia as pessoas a aprenderem? Se eu perguntar para vocês, quem gosta de aprender, muita gente vai levantar a mão. Agora, se eu perguntar para vocês, quem gosta de estudar, todo mundo já faz aquele assim, mas eu não tenho tempo para estudar. Eu não consigo. Como é que eu vou estudar se eu não tenho tempo, não consigo avançar? 2 referências de pessoas que estudam bastante. E eu me pergunto sempre se a gente tem menos tempo que eles. O Elon Musk, fundador da Tesla, fundador do PayPal, SpaceX, é um cara que tem a fama de ler 2 livros por dia. Ele já tem essa fama, ele nunca negou, também nunca vi ele confirmando, mas esta é uma informação que circula por aí. Confirmada pela família dele. 2 livros por dia de leitura, das mais diversas. Warren Buffett, que também é um cara que estuda bastante, reserva 5 a 6 horas do seu dia para ler. O que será que a gente faz de tão relevante que a gente não consegue encontrar 1 horinha por dia para estudar alguma coisa, para aprender alguma coisa diferente? E sobre o que esses caras estudam? Sobre tudo que pode ser conectado. É isso que faz diferença para eles. Então, pega aquela sua listinha, ou aquela coisa que você aprendeu nas últimas 24 horas. Tem a ver com o seu trabalho? Ou é algo que está diretamente relacionado ou indiretamente que você vai usar para poder resolver um problema? Quanto mais diverso o aprendizagem que a gente conseguir, mais sucesso a gente vai ter no nosso desenvolvimento de carreira, no nosso desenvolvimento pessoal. Então, esses caras estudam coisas que nem sempre parecem relacionadas, mas que no final do dia ele consegue juntar e ter um resultado que a gente considera inspirador, estimulante. Por que a gente não consegue fazer o mesmo? A gente até tenta, né? A gente fica lá lendo
os livros que todo mundo está lendo, acessa os sites de redes sociais, os links, os posts, segue aquela notícia, segue aquele artigo e faz o que está todo mundo fazendo. E aí a gente fica superficialmente nivelado, sabendo o que todo mundo sabe, e num nível muito superficial. Agora, também tem gente que se dedica um pouco mais, única e exclusivamente às coisas de trabalho. E é aquilo, é o cara que tem 20 anos de experiência fazendo a mesma coisa. Ele faz a mesma coisa há 20 anos. Esse cara vai longe, esse cara vai ter sucesso no começo da carreira dele e depois fica estagnado e não sabe por quê. Não sabe o que aconteceu. Aconteceu porque ele não evoluiu, ele não aprendeu nada novo. Ele continua aprendendo as mesmas coisas, só evoluindo um pouquinho, uma versão nova de uma determinada metodologia, uma versão nova de um software, uma versão nova de alguma coisa, é aquilo que ele estuda. Como é que a gente tem que fazer para ter sucesso, então, para aprender? Aprender coisas diversas, diversificar o que a gente está estudando. É assim que a gente vai conseguir trazer um elemento de um contexto diferente para o nosso contexto de trabalho, para o nosso contexto pessoal, que possa fazer diferença na evolução da nossa carreira. Então, ao invés de você pura e simplesmente ler o livro que está todo mundo lendo, ver o filme que está todo mundo vendo, ou só estudar a evolução do estudo de análises gráficas do seu trabalho, do seu dia a dia, procura diversificar. Procura entender um pouco mais sobre outros assuntos que não estão diretamente relacionados com o seu dia a dia. Esse é um jeito que pode te ajudar a achar tempo para aprender, te ajudar a achar tempo para encontrar soluções novas para problemas que você possa estar enfrentando. Então, estudar arte, ciências, viajar, compartilhar conhecimento, tudo isso pode ser importante para você e vai te ajudar no desenvolvimento das suas habilidades, competências, skills, por aí. E como é que eu estudo? Como é que eu aprendo? Essa é uma outra coisa importante. Às vezes a gente se pega se obrigando a estudar ou aprender um determinado tema de um determinado jeito. Mas às vezes esse jeito não é o jeito que a gente aprende mais facilmente. Tem gente que é mais visual. É aquele cara quando você vai, ou aquela pessoa com quem você vai conversar, e ela pede para você desenhar. Mostra para mim num desenho que eu não tenho. Faz aqui uma timeline desse seu projeto. Só descrever para mim não resolve. Tem gente que consegue ouvir, aprender mais ouvindo. Aquele cara que se dá bem em sala de aula, ele fica ouvindo. É o cara que se dá bem ouvindo um audiobook. Tem gente que é mais verbal. Aprende falando, aprende lendo. Eu, por exemplo, aprendo muito falando. Cada vez que eu falo com um grupo de pessoas, cada vez que eu compartilho uma ideia, eu consigo elaborar e fazer funcionar e percebo que eu subo um nível no meu aprendizado sobre aquele tema que eu estou discutindo. Interpessoal, tem gente que aprende melhor conversando com um colega. Um colega, uma outra pessoa. Tem gente que já aprende sozinho. Prefiro aquele cara, o autodidata. Ele senta num lugar, ele escolhe o jeito de aprender, ele senta, ele foca sozinho no desenvolvimento dele. Eventualmente ele usa materiais físicos, pega na mão. É o cara que consegue aprender melhor usando o raciocínio espacial e pegando coisas. Então, são formas diferentes de aprender. A gente aprende por todas elas. Isso é provado cientificamente. Quem quiser depois saber, pode me procurar. Eu passo as pesquisas, passo todas as informações, eu compartilho com prazer esse conhecimento aqui. Então, todo mundo aprende de todos os jeitos, mas tem um que a gente gosta mais. Então, se a gente conseguir identificar, escolher e perceber qual que é o que a gente gosta mais, talvez a gente tenha mais facilidade para aprender. Eu já disse, eu gosto de aprender falando, mas eu também aprendo ouvindo. Então, eu escuto um audiobook no meu carro. Quando eu vou para o trabalho, eu ponho o audiobook. Se eu estiver no transporte público, é até melhor, porque eu consigo dedicar mais atenção ao que está lá no book. E aí ainda uso um truque, né? Como eu tenho pouco tempo para fazer isso, eu acelero a velocidade do audiobook. Eu vou lá no meu tocador de audiobook, em vez de ouvir a narrativa na velocidade 1, eu ouço ela na velocidade 1.25 ou 1.5, depende do narrador. Com isso eu vou ganhando tempo para absorver aquele conteúdo, aproveito melhor o tempo para absorver aquele conteúdo. E aí, queria dar algumas dicas que podem ajudar vocês a evoluírem na sua forma de aprendizagem, já depois que você descobrir qual é o jeito que você mais aprende,
Algumas dicas importantes. Pesquisas indicam que um adulto não consegue se concentrar num assunto por mais de 18 minutos. Então a gente está vendo palestras aqui de 1h30 e a gente fica pensando, puxa, por que será que o TED, que a gente gosta tanto e acha tão legal, só tem 18 minutos? O adulto não consegue. Então procure intervalos de 18 minutos. Procure intervalos de 18 minutos para você evoluir num determinado tema. O bom e velho fuja da distração. Desliga o telefone. Se você estiver usando o telefone para ouvir um audiobook ou para ler um livro, põe ele no modo não perturbe. Fuja do que pode te distrair. Mudar de ambiente também é muito legal. Às vezes a gente fica lá trancado no nosso escritório, na nossa mesa, na nossa escrivaninha. Só sair um pouquinho, dar uma caminhada, tomar um café já faz diferença. Pesquisas também indicam que quando a gente vê a cor verde, que está aqui no fundo, quando a gente olha para a natureza, a gente consegue relaxar melhor, relaxar mais e abre a mente para ter novas ideias e associar melhor as ideias que a gente tem. Durma com o problema. Não esqueça dele. Não esqueça dele. Mas, ao mesmo tempo, não foque demais. Porque quando a gente foca muito no problema, a gente perde a possibilidade de ver o que está ao redor. Ir dormir com o problema ajuda a gente no momento de relaxar, naquele momento um pouco antes do nosso sono, é dormir mesmo. A gente vai lá, fica com aquele problema, deixa ele um pouquinho de lado. Quantas vezes a gente aqui não acordou com uma ideia? Tem só a ver com o relaxamento, tem só a ver com novas conexões cerebrais. Ou acordou, tomou banho, né? Às vezes a gente vai tomar banho com o problema e sai com a solução, também pode acontecer. Eu acho que isso é melhor, inclusive, do que cantar. Para mim funciona melhor eu resolver problemas do que cantar no chuveiro, dá mais certo. E o não foque demais, como eu já comentei. Já que a gente está olhando outros horizontes de aprendizado, outros assuntos que possam fazer diferença no nosso dia a dia, já que a gente está olhando para isso, vamos aproveitar isso para a gente tirar o foco um pouco daquele problema. É um pouco como, se eu quiser saber mais sobre isso, não adianta eu só olhar sobre isso, para isso. Eu tenho que saber para que isso serve, tenho que ver a conexão disso com aquilo ali, com isso daqui, o que isso aqui está levando até vocês. Como sugestão final, compartilhe, troque experiência. Mesmo que você goste de aprender sozinho, seja mais introspectivo, autodidata, o fato de você dividir um pouco te ajuda a ouvir novas ideias, novos conceitos, para te instigar a buscar um outro passo naquele determinado assunto. Se eu sou um especialista em análise de dados, tenho uma boa conversa com alguém que pode ser um especialista em análise de quadros de arte, será que eu consigo juntar as duas coisas? Talvez sim. Algumas faculdades já estão levando estudantes de advocacia, de direito ou de medicina para visitas em museus, para que essas pessoas passem a ter outros contextos visuais para ajudar a compreender melhor o outro, para ajudar a compreender melhor o seu trabalho. Se a gente conseguir conversar e trocar experiências, isso vai ajudar e vai tornar esse processo muito mais divertido, sempre. Então, estudem, compartilhem, isso vai ser sempre gratificante para vocês. Porque, lembrando o que eu falei lá no começo, aprender a sobreviver. A gente está num tempo em que precisamos aprender. Não tem mais volta. E um bom jeito de aprender é compartilhando, como a gente está fazendo aqui. Muito obrigado a vocês.